mais difícil da minha vida, e eu sei que não é uma vida muito longa, porque graças a Deus eu ainda sou bem nova, mas bem significativa, porque é uma vida ainda curta, porém nunca foi pequena. É uma vida bem significativa, bem agitada, com muitos testemunhos, muitos significados, muitas coisas acontecendo rapidamente do dia para a noite. Por exemplo, ontem, quando nós estávamos a caminho de cá, descemos ali no aeroporto de Goiânia e viemos direto para o Hospital Evangélico de Anápolis. E ali nós ficamos de 1h da tarde até 5h da tarde, sendo medicada. 1 litro de soro na veia. Irmão, tem noção do que é 1 litro? É coisa dessa. E furaram-me 3 vezes, e furaram na veia, não é que erraram a veia não. Furaram 3 vezes, mas o sangue não saía mesmo com a veia furada, porque eu venho de um quadro de desidratação desde quarta-feira. Então eu cheguei num ponto de desidratação tão grande, tão grande, tão grande, que o sangue não pulsionava mesmo com a agulha furando a veia. Eu nem sabia que isso era possível, eu fiquei sabendo ontem. E mais 3 medicações intravenosas para que a gente conseguisse estar aqui ontem à noite, conforme combinado. Para glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, a despeito de tudo isso que passamos, aqui nós estivemos, porque o Senhor é aquele que dá graça ao seu povo. E eu achei muito lindo o cuidado da igreja, porque pastor Bertier, pastor Elilde, missionária Regina, sabendo que eu não estava bem, porque eu já tinha vindo do hospital, mas irmãos, 2 coisas que eu tenho: fé e palavra. Nem sempre nessa ordem, mas caminham juntas. E eu falei, eu vou. E se eles me perguntassem, mesmo comigo chegando ontem aqui, quem estava aqui ontem? Coisa linda. Se eles me perguntassem, eu ia dizer que sim, porque desde pequenininho eu cresci com minha avó falando que pobre não tem nada, pobre só tem palavra. A gente não tinha nada. Agora a gente pode ter uma coisinha ou outra, mas estou falando de uma época que a gente não tinha nada mesmo. Comprava-se pão fiado, porque era muita gente em casa, então comprava-se todo dia. E minha avó só acertava no salário, que era no final do mês. Então o pobre só tinha palavra. O cara que perdesse na venda a palavra no sacolão, ele ficava sem nada, a família passava fome, porque você comprava tudo no caderno para pagar no final do mês. Então eu cresci com a minha avó dizendo que pobre não tinha nada, pobre só tinha palavra. E se perdesse a palavra, ele estava arrebentado. Aí eu cresci, conheci o Evangelho e vi Salomão dizer a mesma coisa, quando ele disse, melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de eu estar muito mal, se eu tivesse chegado aqui ontem e eles tivessem me perguntado, como já estava tudo ok, e eu imaginei que nós fôssemos pregar ontem à noite, e me perguntassem assim, Camila, tá tudo bem? Você vai pregar? Eu ia dizer, vambora. Aí eu até brinquei com as meninas, falei, não sei se eu ia terminar caídos, ou ia pensar que era arrebatamento, né? Porque crente tem essas coisas. Mas vambora. Só que eu achei tão maravilhoso o cuidado de Deus, que eles nem me perguntaram, porque Deus sabia que se me perguntasse, eu ia dizer que sim. Mas foi o tempo de ir no banheiro, e quando voltei, graças a Deus, a Madali já estava pregando. E agora olha que coisa linda, eu estou testemunhando isso aqui para os irmãos saberem que Deus tem o controle de tudo. Que verdadeiramente o homem faz planos, mas a resposta sai da boca de Deus. Quando eu cheguei aqui, antes de tudo, antes de ir no banheiro, antes da própria Madali, coitada, saber que ia pregar, porque em cima da hora é difícil, né? Ela chegou para mim e falou, interessante você estar aqui, eu estou feliz de você estar aqui. Porque hoje pela tarde, quando eu fiquei sabendo da sua situação, eu fui orar e conversando com o meu marido, eu disse para ele que Deus me revelou que você não pregaria hoje à noite. Você vê, irmão? Eu falei, que vaza corajosa. Porque porque eu falei, nem tudo que Deus revela para a gente conta. Se Deus te revela que eu não ia pregar ontem à noite, aí tu me vê chegando, tu nem conta a revelação. Mas não. Deus é assim, Deus faz falar que é para quando acontecer, saber que Ele disse, que Ele usou os profetas, né? E aconteceu exatamente como Deus revelou a Madali, muito antes dela imaginar que seria ela mesma, né? E aí aconteceu. Então, eu achei um cuidado muito grande de Deus, da igreja, do pastor, da pastora. Escrevi uma cartinha de 7 folhas para eles ontem à noite, não sei nem se eles leram, falando de como eu fiquei impressionada, porque infelizmente são poucas as pessoas que se comportam como sunamita diante de um profeta. As pessoas, eu falo sunamita porque a sunamita diante do profeta Eliseu, ela não via ele como um profeta, ela via ele como um homem.
Ele era santo, mas antes de ser santo, ela dizia, ele é homem. Eu quero dizer o seguinte, a sunamita, quando convidou o profeta Eliseu para entrar em sua casa, ela não queria vê-lo no exercício da qualidade de profeta. Ela não chamou ele para a casa dela para orar, ela não chamou ele na casa dela para pregar. Gente, eu estou falando com um homem que, falando a grosso modo, tem a chave do céu. Eliseu é o tipo de pessoa que, se ele falar chove, vai chover. Se ele falar abre a porta, vai abrir. Mas ela não chamou ele para ficar na sua casa baseado em nenhum dos comportamentos do exercício profético de Eliseu. Pelo contrário, as pessoas olhavam ele e viam um profeta. Ela olhava ele e via um homem que precisava ir no banheiro. Está entendendo o que eu quero dizer? Ela conseguia ver as necessidades dele como ser humano à frente do seu comportamento como profeta. E foi o que eu provei hoje aqui, ontem à noite aqui. Depois de tantos anos de ministério, eu nunca tinha provado de uma coisa tão maravilhosa. Porque é o contrário, as pessoas pensam, não, paguei passagem, divulguei, então tu vai pregar. E não, ontem aqui, primeiro me viram como ser humano e depois como alguém que poderia ser útil ou não. E eu queria, de verdade, contar esse testemunho e agradecer essa igreja por isso. Eu mandei uma mensagem para o meu esposo ontem e eu falei, você nunca mais esqueça dessa igreja. Porque vocês me marcaram de uma maneira tremenda. Viu? E aí, voltando a Mateus 14, quando foi nessa madrugada, Deus me deu a revelação da 4ª mensagem de Mateus 14. Porque Ele me deu na pele e na prática. Irmãos, eu tenho 31 anos. Se vocês contarem para alguém, eu vou arrebentar vocês. Aí você diz, irmã Camila, mas você está tão nova. Mas é porque ainda tem gente com fé que acha que eu estou na casa dos 20. Então não rouba a fé dos irmãos. Deixa os irmãos crer. Mas em todo esse período, nunca, irmãos, nunca, eu passei uma madrugada que me fez pensar no vale da sombra da morte, como eu passei essa madrugada. Eu tive um comportamento que o meu corpo perdeu o controle. Eu tremia tanto, eu comecei a ter espasmos. E comecei a pré-convulsionar. E eu não conseguia parar. E a minha companheira de oração, a Andréia, eu não conseguia chamar ela, eu não conseguia pedir socorro. Mas ela com sono muito leve, já dormindo, preocupada pela maneira que me viu, acordou por causa do movimento. O lençol de hotel faz um barulho muito grande. Toda vez que você se mexe, é um tipo de algodão diferente, os bons, né? E vendo que eu não parava, acendeu a luz, levantou e me viu naquele estado. E eu imediatamente ligou para a Silmara e para a Simone. A Silmara e a Simone são pessoas que eu tenho, eu quero a felicidade delas como eu quero das minhas irmãs. Elas são muito mais do que os olhos podem ver. Tanto que quando eu cheguei já passando mal no aeroporto, eu não sabia se era elas, que eu não tinha me lembrado que era essa mesma festa do ano passado. E aí eu falei até para a André que está comigo, eu falei, vai ali naquelas 2 louras e pergunta se elas estão esperando Camila Barros. E se elas não estiverem, manda dizer que eu estou aqui assim mesmo. Porque eu não me lembrava que era aqui essa igreja, mas a gente criou um relacionamento. E eu já falei, vou colar com elas, agora. Mas era eu mesmo, e era elas mesmo. Enfim, então ela ligou para elas e essas meninas foram lá, 3:30 da manhã. Irmãos, eu perdi o controle do meu corpo, eu não parava. Naquela hora eu vi que eu estava entrando no vale da sombra da morte. Porque eu perdi o controle do meu corpo, eu perdi a pressão, eu me arrepiava, a febre interna, a minha língua querendo enrolar, a minha boca seca, meu olho querendo virar e eu clamando o sangue de Jesus em pensamento. E eu não queria de jeito nenhum para o hospital, pode me chamar de maluca, mas eu senti que eu não tinha que ir. Contudo, eu disse para elas, manda elas virem aqui, porque eu pensei, se de tudo eu desmaiar qualquer coisa, o carro já está aqui para me levar. E fui. E essas meninas chegaram. Só que eu fiquei num estado tão crítico que eu não conseguia levantar da cama e elas não tinham como me tirar. De tão ruim que eu fiquei, porque eu fiquei inapalpável. Então elas ficaram em volta de mim. E eu disse, em algum momento, quando elas chegaram, eu comecei a parar já de tremer, tentando beber água, e bebi água. E eu disse para elas, desesperada, comece a cantar hino da harpa.
E cante baixo, porque eu não quero ninguém vindo aqui para interromper. Falei, cante baixinho. E elas começaram a cantar. Começaram a cantar. E a Silmara, muito ligada, falou, vamos cantar hino de sangue. E começou a cantar. A Andréia começou, Cristo cura sim. Cristo cura sim. Daqui a pouco emendaram o hino de sangue. E começaram a cantar, pedindo o Senhor para queimar e cantando. Cantaram de 3 a 4 hinos da harpa cristã. Quando elas estavam findando o terceiro, irmãos, eu me levantei por impulso da cama, do vômito, e comecei a vomitar como nunca, sem brincadeira. O que foi aquilo? Muita coisa, irmãos, muita coisa. Não deu tempo da Andréia trazer a lixeira do banheiro, e foi. E era uma coisa aquosa, porque há algum tempo já eu não estava comendo nada muito sólido, só hidratação e Gatorade e essas coisas. E botando e evacuando muito, não tinha nada no estômago. Irmãos, eu comecei a vomitar, foram 4 jatos, perdoe a expressão, mas eu não sei usar outra. Foram 4 a 5 jatos de vômito fora do comum. E enquanto aquilo saía e eu molhava o quarto, eu dizia para elas, continua cantando. E elas continuaram cantando. Coisa boa é quando mais de um doido se encontra para falar com Jesus. E continuaram cantando e eu continuei botando aquele líquido para fora. Botando aquele líquido para fora. Quando terminou, eu levantei daquela cama e eu não sentia mais nada. Oh, aleluia! E aí eu disse para elas, agora canta hino de gratidão. E elas começaram, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhar. Erebacanda sobre andaca, xeremandaca sobre abaquecia, abandaconda erebassoria, elemandaca elebara sobre a. E cantaram ele todo. É o 390 esse? É o 390, o mais grato? Quem lembra? 370. Cantaram ele todo, irmãos. Aí eu fiquei doida, porque você pensa, um crente pentecostal que vive o ministério itinerante há mais de 10 anos, só sabe o que é igreja, só vive para a igreja, só prega de igreja, né? Se vê 4 dias neutralizado, limitado, daqui a pouco não sente mais nada. Eu comecei a pular dentro do quarto. E comecei a pular e bater palma e marchar e falar em língua. E elas também se alegraram com a minha vitória. E começamos a levantar palavras de oração de gratidão a Deus. E eu comecei a fazer a citação de salmos de livramento. No meio daquilo tudo, irmãos, passou um filme pela minha cabeça. Aí exatamente 6 dias atrás eu falei com a Andréia, vamos começar comigo um propósito de oração e jejum. Porque o Senhor falou comigo que Ele vai me dar livramento de algo que vem aí terrível. E eu entrei num propósito de oração e jejum, para que o Senhor me desse livramento. Eu só orava por isso e entregava o propósito dizendo, Senhor, eu estou confiando minha vida em teus cuidados, eu estou te pedindo livramento. Me dá livramento. Quando chegou no 4º dia, que foi a entrega do propósito de jejum que o Senhor me deu, eu fui pregar num culto, na conferência de uma amiga, e quando chegou lá eu preguei. Quando terminou tudo, veio um daqueles vasos preciosos, impuseram as mãos sobre mim, e só falou isso. Falou, eu vi, eu recebi, eu estou cuidando. E te digo que grande foi o teu livramento, porque eu já dei. E entregou o livramento. Naquela hora eu entendi, Deus recebeu o meu propósito de jejum em prol de livramento pela minha vida. Ontem eu cheguei aqui, foi essa situação toda que eu estou contando para vocês. Mas nada se compara ao que eu passei nessa madrugada. Nada se compara. E foi ali que eu sei que o Senhor me livrou. Então quando eu estava ali na cama, e vendo que aquilo não passava, porque já eram quase 25 minutos e eu não parava de pré-convulsionar e de tremer e de ficar com a boca seca e ficar muito mal. Eu antes de dormir ontem à noite, eu falei, Senhor, não é a dor que me preocupa, não é a fraqueza que me preocupa, o que me preocupa é não sentir a tua presença. Eu falei, Senhor, eu não estou sentindo a tua presença aqui nesse quarto. Falei com ele. Era como se Deus estivesse ali, mas não me dissesse que estava.
Era como se Deus estivesse ali, mas estivesse quieto. Ontem, por exemplo, eu aprendi que assim como você tem que ter o prazer de celebrar a presença dele, você precisa ter um termômetro para entender quando ele não está. Eu procuro viver um tipo de intimidade com Deus, onde eu não quero só celebrar quando ele está, mas eu quero ficar logo antenada quando ele não estiver. E eu me preocupei ontem, porque ontem, desde que eu saí do hospital, até vim para cá, e a hora que eu entrei no quarto nesse estado, eu sentia uma ausência da manifestação da presença de Deus. Vê se você entende, eu não estou dizendo que Deus não estava na sua onipresença, mas para a gente que é íntimo de Deus e caminha ao lado dele, é diferente quando você não sente Deus na sua manifestação. E eu disse, Senhor, o que está me preocupando é que o Senhor não está aqui, o Senhor não está aqui do lado da cama como de costume quando eu durmo. E aí, fui com essa preocupação. Quando eu comecei a passar mal de madrugada, eu disse, Senhor, o Senhor não está aqui, quando é que o Senhor vai chegar? Eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Aí o Espírito Santo veio e falou assim, na 4ª vigília da noite ele aparecerá. Eu já estava meditando, como disse para vocês, alguns dias em Mateus 14. E em Mateus 14 vai dizer que quando o barco estava açoitado pelas ondas e a tempestade açoitava o barco, e eles olham para o mar e veem Jesus, mas pensam que é um fantasma, o texto diz que ele vem andando sobre as águas e era aquela a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é a última vigília da noite. Diga comigo, a última vigília. Diga, a última hora. Diga de novo, a última hora. Eu quero que você grave isso no seu coração. A 4ª vigília da noite é a última hora. Ela é dentro do cronograma. A última vigília de 3 da madrugada às 6 da manhã. Eu comecei a passar mal às 3. Aí a Bíblia vai dizer que eles estavam chegando, Jesus estava chegando pelo meado da 4ª vigília. O Espírito Santo falou comigo quando eu pensei que já não tinha mais jeito. Ele vai aparecer na 4ª vigília. Quando elas começaram a cantar, e eu comecei a melhorar e coloquei para fora tudo aquilo que já contei a vocês. Logo que eu fiquei bem, a primeira pergunta que eu fiz a Andréia foi, Andréia, me diga que hora é essa agora? E ela disse 4h10. Eu falei, é a 4ª vigília da noite. Exatamente como o Espírito Santo me disse. Ele apareceu. Pegue na mão dessa mulher de Deus aí. Diga para essa pessoa, nem que seja, na última vigília da noite. Aperta a mão dela com mais firmeza e diga, Ele aparecerá. Quem acredita nisso?